Uma célula viva é um sistema de moléculas autorreplicativas mantidas no interior de um envoltório. Esse envoltório é a membrana plasmática, um filme lipídico tão fino e transparente que não pode ser visto diretamente pelo microscópio óptico. Toda célula na Terra utiliza uma membrana para separar e proteger seus constituintes químicos do ambiente externo. Sem membranas não haveria células e, consequentemente, não haveria vida. A membrana celular é simples na sua forma. Sua estrutura se baseia em uma bicamara de moléculas lipídicas. Suas propriedades, porém, diferem das de qualquer outra bicamara constituída por outros materiais que estamos familiarizados no cotidiano. Apesar de servir como uma barreira para evitar a perda ou a mistura de componentes celulares com o meio circundante, a membrana plasmática faz muito mais do que isso. Para uma célula sobreviver e crescer, nutrientes precisam atravessar a membrana plasmática de fora para dentro, assim como os resíduos devem ser eliminados. Para facilitar essas trocas, a membrana possui canais altamente seletivos e bombas, proteínas de membrana que permitem a importação de substâncias específicas, enquanto outras são exportadas da célula. Outras proteínas de membrana funcionam como sensores, que permitem à célula responder a mudanças no seu ambiente. As propriedades mecânicas da membrana são igualmente notáveis. Se a membrana é perfurada, ela não colapsa como um balão e nem permanece rasgada. Ela rapidamente cede o local da perfuração. Independente da sua localização, todas as membranas celulares são compostas por lipídios e proteínas e dividem uma estrutura geral comum. Os componentes lipídicos consistem em milhões de moléculas lipídicas arranjadas em duas lâminas justapostas, formando a bicamara lipídica. Essa bicamara lipídica confere à membrana sua estrutura básica e funciona como uma barreira permeável. Proteínas mediam a maioria das demais funções da membrana e dão características individuais a diferentes membranas. Os lipídios em uma membrana celular combinam duas propriedades diferentes em uma única molécula. Cada lipídio possui uma cabeça hidrofílica e uma ou duas caudas hidrocarbonadas hidrofóbicas. Os lipídios mais abundantes nas membranas celulares são os fosfolipídios, moléculas cuja cabeça hidrofílica liga-se ao resto do lipídio através de um grupo fosfato. Moléculas com propriedades tanto hidrofílicas quanto hidrofóbicas são denominadas anfipáticas. Essa propriedade química também é observada em outros lipídios de membrana, os esteróis, como por exemplo o colesterol encontrado na membrana celular de animais, e os glicolipídios, que possuem açúcares como parte integrante da cabeça hidrofílica e têm papel crucial no arranjo dessas moléculas lipídicas como bicamadas. As moléculas anfipáticas, como os fosfolipídios, necessariamente se arranjam em compartimentos fechados. Esse comportamento notável, fundamental para a criação de uma célula viva, é, em essência, simplesmente resultado da estrutura de cada molécula, hidrofílica em uma das terminações e hidrofóbica na outra. A bicamara lipídica é um fluido bidimensional. O ambiente aquoso dentro e fora da célula previne que os lipídios de membrana escapem da bicamara, mas nada impede que essas moléculas se movam e troquem de lugar umas com as outras no plano da bicamara. A membrana se comporta como um fluido bidimensional, o que é crucial para que exerça sua função. Essa propriedade é diferente da flexibilidade, que é a habilidade de se distender. A fluidez das bicamaras lipídicas pode ser estudada utilizando bicamaras lipídicas sintéticas, que são facilmente produzidas por agregação espontânea em água de moléculas de lipídios anfipáticos. Dois tipos de membranas sintéticas são comumente utilizados em experimentos. Vesículas esféricas fechadas, chamadas lipossomos, formam-se quando fosfolipídios puros são adicionados à água. Essas membranas artificiais simples permitem a mensuração dos movimentos dessas moléculas lipídicas e revelaram que alguns movimentos são raros, enquanto outros são mais rápidos e frequentes. Assim, em bicamaras lipídicas sintéticas, as moléculas de fosfolipídio raramente trocam de posição de uma monocamada, que é uma metade de bicamada, para outra. Sem proteínas que facilitem o processo e sob condições similares às da célula, estima-se que esse evento, chamado flip-flop, ocorra com uma frequência menor que uma vez ao mês para uma molécula lipídica. Por outro lado, como resultado de uma agitação térmica, as moléculas de lipídios de uma mesma monocamada trocam de lugar continuamente com seus vizinhos.
Constatações similares foram feitas observando membranas celulares isoladas e células inteiras, indicando que a bicamada lipídica de uma célula também se comporta como um fluido bidimensional, onde as moléculas lipídicas que a constituem são livres para se mover na sua própria monocamada. Nas células, assim como nas bicamadas sintéticas, as moléculas de fosfolipídios estão confinadas na sua monocamada e não fazem flip-flop espontaneamente. A fluidez da bicamada lipídica depende da sua composição. A fluidez da membrana celular, a facilidade com que moléculas lipídicas se movem no plano da bicamada, é importante para as funções da membrana e deve ser mantida dentro de certos limites. O quão fluida é uma bicamada lipídica em uma dada temperatura, depende da sua composição de fosfolipídios e, em particular, da natureza das caudas hidrocarbonadas. Quanto mais próximas e mais regular for o empacotamento das caudas, mais viscosa e menos fluida será a bicamada. Em células animais, a fluidez da membrana é modulada pela inclusão de moléculas do esterol-colesterol. Essas moléculas, pequenas e rígidas, estão presentes em grandes quantidades na membrana plasmática, preenchendo os espaços vazios entre as moléculas vizinhas de fosfolipídios, originados pelas dobras das suas caudas hidrocarbonadas insaturadas. Dessa forma, o colesterol tende a reforçar a bicamada, tornando-a mais rígida e menos permeável. A bicamada lipídica é assimétrica. Membranas celulares geralmente são assimétricas. A face voltada para o interior da célula ou organela é diferente da face voltada para o exterior. As duas metades da bicamada frequentemente possuem composições diferentes de moléculas de fosfolipídios e glicolipídios. E mais, as proteínas são embebidas na bicamada com orientações específicas, o que é crucial na sua função. A assimetria de lipídios é estabelecida na sua produção. Em células eucarióticas, novas moléculas de fosfolipídios são sintetizadas por enzimas localizadas na face externa da membrana do retículo endoplasmático, a face voltada para o citosol. Essas enzimas usam como substrato os ácidos graxos disponíveis na metade citosólica da bicamada lipídica, ou seja, a monocamada. Para que a membrana cresça por igual, como um todo, uma proporção dos lipídios recém-sintetizados precisa ser transferida para a monocamada oposta. Essa transferência é catalisada por enzimas chamadas flipases. Algumas flipases transferem seletivamente moléculas específicas de fosfolipídios, fazendo com que cada monocamada tenha uma concentração diferente de fosfolipídios específicos. Proteínas de membrana. Apesar da bicamada lipídica prover a estrutura básica de todas as membranas celulares e servir como uma barreira semipermeável a moléculas nas suas duas faces, a maior parte das funções da membrana são desempenhadas pelas proteínas de membrana. Nos animais, as proteínas constituem cerca de 50% da massa da maioria das membranas plasmáticas, sendo o restante constituído por lipídios e pequenas quantidades de carboidratos. Como as moléculas de lipídios são muito menores do que as de proteínas, uma membrana celular contém tipicamente 50 vezes mais lipídios que proteínas. As proteínas de membrana não apenas transportam nutrientes, metabólitos e íons através da bicamada lipídica. Elas possuem muitas outras funções. Algumas ancoram macromoléculas à membrana, outras atuam como receptores para sinais químicos no ambiente em que a célula se encontra e os transportam para o interior da célula. E há, ainda, as moléculas que são enzimas e catalisam reações específicas. Cada tipo de membrana celular contém um conjunto diferente de proteínas, refletindo as funções especializadas de cada tipo de membrana em particular. Proteínas de membrana se associam com a bicamada lipídica de diversas formas. Proteínas podem estar associadas à bicamada lipídica de uma membrana celular de diversas maneiras. Muitas proteínas de membrana se estendem através da bicamada lipídica, como parte da sua massa nos dois lados da bicamada. Como os lipídios adjacentes, essas proteínas transmembrana possuem regiões hidrofóbicas e hidrofílicas. Suas regiões hidrofóbicas ficam no interior da bicamada, dispostas contra as caudas hidrofóbicas das moléculas lipídicas. Suas regiões hidrofílicas ficam expostas ao ambiente aquoso nos dois lados da membrana. Outras proteínas de membrana estão localizadas inteiramente no citosol, associadas à metade interna da bicamada lipídica através de uma hélice anfipática exposta na superfície da proteína. Há também as que estão inteiramente externas à bicamada lipídica, de um lado ou de outro,
conectadas à membrana apenas por um ou mais grupos lipídicos covalentemente ligados. Há ainda proteínas ligadas indiretamente a uma das faces da membrana, mantidas no lugar apenas através de interações com outras proteínas da membrana. Proteínas que são diretamente ligadas à membrana, sejam elas transmembranas, associadas a uma monocamada ou ligadas através de lipídios, podem ser removidas apenas com a ruptura da bicamada lipídica com detergentes. Essas proteínas são conhecidas como proteínas integrais de membrana. As demais proteínas são conhecidas como proteínas periféricas de membrana. Elas podem ser liberadas da membrana por procedimentos de extração que afetam interações proteína-proteína, mas mantêm a bicamada lipídica intacta.